Olá, seja bem-vindo ao Introspectismo, uma jornada para dentro de si. Por muitos momentos na vida, nos deparamos com situações as quais julgamos injustas, nos colocando assim em uma posição de vítima da vida. E com isso bloqueamos todas as possibilidades reais de assumirmos o nosso verdadeiro lugar como os únicos responsáveis pelo nosso próprio destino. Quando nos colocamos como vítimas das circunstâncias, tiramos todo o poder que há em nós e colocamos esse poder nas mãos do outro. Assim dizemos ao nosso inconsciente que somos incapazes e que aqueles que estão à nossa volta têm o poder de controlar o nosso destino. E quem você tem dado o poder de controlar a sua vida? Pense nisso. Boa noite a todos. Estamos começando mais um programa Introspectismo, programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. E hoje, no segundo programa da série do Pentagrama do Destino, nós vamos falar sobre o segundo pilar, que é o foco. E vamos entender o quanto é importante esse fator para que nós possamos equilibrar esses 5 elementos e, consequentemente, possamos ter essa harmonia e essa leveza que tanto procuramos na nossa vida. Quando falamos em foco, é importante estabelecer aqui algumas concepções. Primeiramente, o nosso foco ele não é um foco racional. Quando falamos de foco pela visão do introspectismo, estamos falando de um foco de alma. É uma coisa muito mais profunda e uma coisa muito mais atuante na nossa vida. É muito possível a pessoa dizer que está focada em uma coisa ou em outra partindo da sua percepção racional. Tem muitas pessoas que podem proferir externamente, eu estou focado nos estudos, ou eu estou focado no trabalho, ou eu estou focado em emagrecer, ou estou focado em me tornar mais forte. Mas quando falamos de foco aqui, estamos falando de uma outra noção de foco, que é uma concepção de foco inconsciente e espiritual. O nosso ser, como já discutido em outros programas, é composto por uma área que está ligada ao campo espiritual e que ela é muito mais ampla. Dentro do nosso inconsciente existem muitos registros, muitos fatores, muitas memórias, muitas questões profundas, das quais nós nem sempre temos compreensão, nem sempre temos percepção. E nossa alma muitas vezes pode estar focada em alguma coisa que não seja tão positiva, focada em alguma desordem no nosso campo espiritual e, consequentemente, nós não conseguimos deslanchar na vida. Temos um foco, uma prioridade racional, dizemos muito que o nosso foco, que a nossa meta até o final de ano é tal coisa, mas chega o final de ano e nós percebemos que nada daquilo aconteceu. Ora, se esse era o seu foco, por que não aconteceu? Porque esse era um foco racional, era um foco que de fato não é eficiente. Agora, quando nós percebemos o foco de alma, nós podemos entender em que nós estamos identificados e se nós estamos nos direcionando à ordem ou à desordem. Para entender melhor essa noção de foco, juntamente com o Dr. Celso Schaeffer, nós vamos estar aqui explanando essa concepção do segundo elemento do pentagrama do destino. Boa noite, doutor. Boa noite, Cleiton. Boa noite aos telespectadores. Gratidão por estar nos acompanhando aqui no programa Introspectismo. No programa inicial dessa série, nós falamos do pentagrama do destino. São 5 pilares extremamente importantes de serem observados se nós queremos ter um destino harmonioso. E todos nós nascemos aqui na matéria para termos um destino leve e harmonioso. E desse pentagrama, o primeiro é a ordem, que nós já falamos, e hoje nós estamos falando do foco. Então, a visão básica do introspectismo é desenvolver a inteligência, a sabedoria e o discernimento. Vejam bem, sabedoria é adquirida, ela já é nata. Nós nascemos, Cleiton, nós nascemos com a sabedoria, né? Já existe dentro de nós uma porção de sabedoria que uma potencialidade. Uma potencialidade de sabedoria que nós precisamos para viver aqui na matéria. Agora, a sabedoria, ela, vamos dizer assim, ela está adormecida. Ela precisa de um fator anterior e uma posterior, que é uma tricotomia. Então,
Para mim chegar ao nível de sabedoria, eu preciso desenvolver a inteligência. E se eu aplico aquilo que eu aprendo, eu aplico na minha vida, gera compreensão. E a compreensão gera sabedoria, que gera o discernimento. E o ponto central do introspectismo, olhem aqui para mim, eu vou fazer aqui uma analogia. Imagine que minha mão esquerda é o nosso racional. O nosso racional, ele é limitado em seu poder de alcance. Nós temos uma limitação racional. Então, o pilar central da nossa filosofia é expandir a consciência da seguinte forma. Aqui na minha mão direita está o inconsciente, a fonte da sabedoria e do discernimento. Então, nessa proposta nossa, nós vamos acoplar, introduzir o racional pequeno e limitado dentro do grande e ilimitado inconsciente, que é um campo espiritual de sabedoria. E aí nós falamos de foco em 2 níveis, o foco racional e o foco de alma. O foco racional funciona da seguinte forma, isso aqui serve muito para as pessoas que têm déficit de atenção. O que é o déficit de atenção? Os circuitos dos neurotransmissores não agem adequadamente. As sinapses não fecham de acordo com o foco da mente. Aqui, Cleiton, nós temos um ensinamento. E esse ensinamento eu tenho certeza que vai ser muito importante para você. Você, papai, mamãe, estudante, você deve analisar da seguinte forma. Você está com dificuldade de fazer uma leitura, por exemplo, e aprender o conteúdo da leitura, ou ouvir um áudio e aprender o conteúdo. Então, a primeira coisa que você deve fazer em casa, preste atenção no ensinamento. Foque 3 ruídos, um perto, um pouquinho mais longe e outro lá fora. Por exemplo, imagine um relógio, o relógio está batendo, tic-tac, tic-tac. Então, prestando atenção, o foco no relógio, você vai focar um outro ruído, uma música, por exemplo, e um ruído lá fora, um cachorro latindo, um carro passando, ou até mesmo um silêncio. Quando você focar esses 3 ruídos, você acopla depois a mente em um único foco, uma única direção, a sua respiração. Faça isso 10 minutos por dia, você conserta o seu foco racional, Cleiton. Sim. Essa é uma técnica maravilhosa, nós ensinamos os alunos que vão fazer vestibular. Claro que aí nós temos uma técnica chamada de ancoramento do foco mental. Isso é mais profundo, né? Isso nós fazemos em terapia. Nós temos o maior índice de aprovação em vestibulares de alunos que querem fazer medicina, que querem fazer esses cursos mais difíceis e concorridos. Então nós fazemos o ensinamento do foco mental e depois o foco que nós vamos falar agora, né, Cleiton? Sim. Que é o foco de alma. Veja bem, se nós alinhamos o nosso foco racional, nós temos poder de materialidade racional. A nossa palavra tem poder em suas conquistas e poder de materialidade, isso a nível racional. Agora, quando eu falo de foco a nível de alma, é realmente esse foco que vai determinar se nós teremos sucesso na nossa vida ou fracasso, se nós somos felizes ou infelizes. Por quê? O foco, ele não atua sozinho. O foco precisa da ordem. Se a sua vida estiver em ordem, este foco vai receber um comando da ordem e vai nos campos espirituais da ancestralidade e nos campos espirituais de vidas passadas e traz algo que esteja em ordem e potencializa o seu sucesso de foco e ordem. No entanto, se a desordem está estabelecida, ela dá um comando no foco. Olha aqui para mim, o foco de alma não age por si só, ele precisa de um comando. Este comando é dado pelo primeiro pilar do pentagrama chamado ordem. Se a vida está totalmente em desordem, ele vai em vidas passadas, no campo espiritual de vidas passadas, da ancestralidade e traz outro ou outras coisas em desordem. Aí vira um balaio de gato.
Sim. Vira um balaio de gato, a pessoa para. Meu Deus, minha vida parece que está cada dia pior. Um passo para frente e 3 para trás. Esse é o discurso que as pessoas fazem ao analisar o seu campo existencial. Então, meus queridos, prestem atenção. A nossa alma, ela é movida, o foco da nossa alma é movida pela ordem. E se você quer viver em ordem, você tem que encontrar a ordem. Porque obrigatoriamente o foco da sua alma vai atrair a ordem. E se tiver em desordem, Cleiton, o foco vai na desordem. E é importante também falar para o pessoal de casa como perceber também, ou tentar pelo menos entender em que a nossa alma está em foco, né? Porque tem muitas pessoas que, não, mas eu estou focado, eu quero ser rico, por exemplo, e não consegue. E é importante discernir a diferença do que é o foco raso. Eu estou focado, que o foco não é necessariamente um querer, né? Não se trata de você querer ser rico, trata de você entender as suas atitudes estão direcionadas a que lado, né? É muito fácil o nosso telespectador compreender como está o foco. O foco é muito fácil. Você começa as coisas e não termina. Você promete que vai lá na casa do seu tio amanhã às 10 horas da noite. Você não vai nem dali uma semana, você nem lembra mais. Ou seja, a sua alma está totalmente desfocada. O carro estraga a todo momento. O dinheiro que você tinha para receber, não recebe nem por decreto, nem com reza braba. Por quê? A ordem deu um comando no foco e você está totalmente desfocado do princípio ativo, do racional e da alma. E aí a tendência é criar o terceiro pilar do pentagrama, que é o movimento de desordem e desfocamento. Não tem poder de conquista em nada. A pessoa jura que a partir do ano que vem ou a partir do dia 10 vai ter outras atitudes. Você pensa em tomar uma decisão X ou Y, não tem poder de decisão. E mudança de vida é atitude. Quer mudar de vida? Olhe para a ordem, porque o foco vai estar objetivamente ligado, obrigatoriamente ligado, na ordem ou na desordem. Se tiver em desordem, não tem poder de atitude, não tem poder de decisão, o dinheiro não tem poder de compra, a vida é manhaca, né, Cleiton? Exatamente. Se não tiver a ordem, não tem o foco está errado e, consequentemente, não gera o movimento que é, por sinal, o programa de amanhã, não é mesmo, doutor? Exatamente. Amanhã nós vamos falar sobre movimento. E nós vamos ter que despedir de vocês com dor no coração, porque o assunto está interessante. Um grande abraço a todos. Até amanhã. É uma pena, mas por hoje o nosso programa chegou ao fim. Foi maravilhoso passar este tempo aqui com vocês. Aguardo vocês no nosso próximo programa. Se você tem interesse em descobrir os mistérios que norteiam o seu destino, agende uma consulta e se torne o dono do seu próprio destino. Aguardo vocês também todas as terças-feiras, às 19h30, aqui na sede do Instituto IPTH, para o estudo aprofundado do introspectismo. E siga-nos em nossas redes sociais que aparece aqui embaixo. E uma boa noite!